Então, vamos de equação de segundo grau e correlacionada à função quadrática ou função de segundo grau, porque ainda é muito conhecida desse modo. Para saber o que é uma equação de segundo grau, eu preciso olhar qual é o maior expoente da função. Então, ela seria do formato ax² mais bx mais c, para ser equação igual a zero. Ax² mais bx mais c igual a zero é aquilo que eu chamo de genérica, né? É a completa, é aquela que se enquadra para qualquer um. Mas se eu tiver a falta do termo independente, que é o c e o número sozinho, ela continua sendo uma equação de segundo grau. Se eu tiver a falta aqui do bx, que está no lugar do segundo termo, continua sendo uma equação de segundo grau. Se eu não tiver nem b nem c e tiver x² igual a zero, continua uma equação de segundo grau. Porém, incompleta. Essa daqui é do formato completo. Eu preciso saber, então, que sempre necessita do maior grau, maior expoente, igual a 2. Isso já é uma equação de segundo grau. Quando eu falo de função, eu estou falando de gráfico. Mas, ao falar de equação de segundo grau, em geral, as pessoas lembram da regrinha da relação de Bhaskara. Eu prefiro trabalhá-la separado. Delta como b² menos 4 vezes a vezes c. Então, b é o valor que acompanha x, a o valor que está acompanhando x² e c o termo independente. Aí, para eu descobrir as raízes, eu vou usar x, né, igual a menos b, mais ou menos raiz de delta 2 dividido por a. Por que eu opto por trabalhar separado? Porque existem lugares que eu vou trabalhar só com delta, então me facilita. O gráfico da função quadrática é sempre uma parábola. Não é uma reta, é uma parábola. Ele tem simetria entre os dois lados da minha função gráfica, do meu espelhamento gráfico. O que determina essa parábola aqui ser voltada para cima ou para baixo? Quando o meu a, o valor que acompanha o x, for positivo, implica que a parábola é voltada para cima. Quando o meu a é negativo, menor que zero, implica que a parábola é voltada para baixo. Quando o meu a é positivo, eu tô aqui, ó, eu venho, desço, chego num ponto mínimo, no menor, e subo. Esse ponto mínimo é a minha coordenada do vértice dessa função. Quando quando a é menor que zero, que é negativo, eu estou subindo, chego num ponto que é o máximo, o maior valor que eu obtenho, e desço. Dos dois lados fica igual, tanto para o mínimo quanto para o máximo. Além da concavidade ser voltada para cima, eu tenho que lembrar que eu tenho um ponto mínimo. E quando é voltada para baixo, eu tenho um ponto máximo. Subiu, chegou no ponto máximo, começa a descer. O que mais que eu preciso lembrar? Quando eu trabalho lá com Bhaskara, eu estou trabalhando com raízes. Raízes significam isso aqui. Quando meu delta é menor que zero, eu não vou ter ponto de encontro, eu não vou ter intersecção, eu não vou tocar o eixo das abscissas. Isso significa. Por isso que a gente colocava lá, quando aprendeu a fazer Bhaskara, que não existem raízes reais, porque não toca o eixo de x. Existe uma situação onde o delta é igual a zero. Eu vou fazer aqui um esbocinho de plano cartesiano, né? A abscissa é ordenada, x e y. Quando é zero, eu vou ter só um ponto de encontro. Então, aqui, ó, o símbolozinho de não existe nem x1 e não existe nem x2. É o ezinho do estacionamento ao contrário. Aqui existe x1 e x2, só que eles são iguais.
Alguns colocam como linha ou um númerozinho, tanto faz, dá na mesma. Então, nessa situação, não existe ponto de encontro com a abscissa. Aqui, o ponto é único. E tem uma terceira situação, quando o delta é maior que zero. Então, aqui, 0 raízes. Aqui, uma raiz, ou duas iguais, tanto faz. E aqui, duas raízes distintas, duas raízes diferentes. No que isso vai impactar? X e Y vai impactar para mim que eu tenho, vou colocar aqui a outra anotação agora, x1 e x2. Tenho dois pontos de encontro no eixo de x, no eixo das abscissas. É bem interessante lembrar desse nome, abscissa. E o y é o eixo das minhas ordenadas. Então, aqui eu vou ter dois pontos. É para isso que serve tudo aquilo que foi estudado anteriormente. Para isso que eu tenho que saber o tal do Bhaskara. Para eu saber visualizar no gráfico a resolução. E sobre ponto mínimo e máximo, que são chamados de vértices da função, eu vou observar, né, se eu tenho mínimo ou máximo. E existe daí uma regrinha para eu calcular. Quando eu quero a coordenada x do vértice, meu xv, eu vou usar menos b dividido por 2 vezes a. E trabalhar com y do v, eu tenho menos delta por 4 vezes a. Por isso que eu falei que o interessante é trabalhar sempre com o delta separado na função. A partir do momento que eu trabalho com ele separado, facilita quando eu preciso trabalhar com as coordenadas do vértice. A maior que zero, ponto mínimo. Vou descobrir com xv e yv. A menor que zero, ponto máximo. Vou descobrir também os valores dessa coordenada por xv e yv. O que impacta as minhas raízes? Eu vou observar o delta, o valor do delta, para saber se eu não tenho nenhuma, se eu tenho uma ou tenho duas raízes reais distintas. Sempre trabalhando no conjunto dos números reais, onde a gente não resolve raízes quadradas negativas, que é o nosso caso aqui, a nossa proposição de trabalhar com resolução de raiz quadrada positiva.